fale da sua experiência com Chico Xavier. Eu saí daqui para falar com o Chico, mas sabe como é que era? Era aquela época, era aquela coiseira, tinha aquele filho dele que não, né? Aí eu falei, né? Quando eu cheguei perto, ele falou assim: o que você vai falar comigo? Não precisa, que eu já sei. Falei: Fabiano está atrás de você. Eu falei: ai, não, mas tira ele de mim, Chico, não posso ficar com essas coisas, não. Ele disse: como? Lá dentro da igreja que você vai evangelizar e vai curar muitas pessoas. Eu não vou tirar. Que Frei Fabiano não vai sair de você tão cedo. Só falou isso. Viu? Foi isso. Ele quando saiu, ele falou: ó, você continua trabalhando pela causa, não da igreja, não do espiritismo, pela causa do Cristo. Falou 2 vezes comigo. Aí eu abracei ele e aí vim embora. Agora que o Chico é um grande espírito e está fazendo milagres. Um padre amigo meu foi visitar o túmulo dele e se ajoelhou. Quando ele olha, Chico estava sorrindo para ele de braços abertos e não falou nada, só sorriu, abriu os braços e botou a mão na cabeça dele. Tem um ano que ele fez isso, Chico, que fez esse negócio com o padre. Olha, meu amigo telespectador, eu tenho história nesses 17 anos, a partir do momento que eu entrevistei o Padre Miguel, coloquei, ele está tomando um café aqui na entrevista mesmo, porque nós queremos fazer uma entrevista bem descontraída, bem à vontade, porque ele está trabalhando desde cedo e também com fome, porque padre tem fome também, né, padre? Eu não como nada. Durante o trabalho, né? De 4 horas em diante, eu não como mais nada. É assim que é a coisa, né? Ele encosta 4 horas e não deixa mais eu comer mais nada. Pois é. Olha só, a partir do momento que eu fiz a entrevista com o Padre Miguel, mostrei através do meu programa de televisão Espiritismo via satélite, isto fez com que vários padres no Brasil, também percebendo a sua mediunidade, mas sem a coragem de assumir, passaram a adquirir a coragem de assumir a sua mediunidade, graças ao Padre Miguel, e vários deles me relataram que já vieram aqui a Brasília abraçá-lo, e eu queria que o senhor me dissesse hoje, 17 anos depois, e o senhor tem notícia de vários outros padres hoje com a mediunidade? Entendi, deixa eu ver. Tem um que chama, é muito meu amigo, Padre... Como é que ele chama? Aquele padre veio aqui, que ele recebia o Frei, aquele fradezinho. Eu esqueci o nome do padre. Esse aqui é do Sul, muito meu amigo. Padre Jurandir, né? Valdir. Padre Valdir recebe o frade, um fradezinho também. Conversou muito com o Frei aqui, o frade. E eu tenho percebido também muitos espíritas aqui na igreja de Santa Filomena. O senhor tem recebido muito apoio dos espíritas? Muito, vem sim. Dona Irene já veio aqui, viu? E ela é uma pessoa maravilhosa, muita gente. Nós temos agora uma pomada, chama pomada cicatrizante, que o Frei trouxe lá de cima. É ótima, cura qualquer pessoa. Quem quiser a pomada é só ligar para mim, né? Depois vai dar o número de telefone aqui para vocês. A pessoa liga e eu mando a pomada onde quiser, mas cicatriz em 3 dias. Teve uma senhora que estava com uma doença terrível nas pernas, uns buracos terríveis. Você lembra? Quando passou a pomada, está curado, não tem mais nada. Padre Miguel, como é que está a questão de cura? Todas as pessoas que vêm à igreja, elas têm o direito à cura ou é só para algumas? Não, algumas pessoas que têm direito, porque algumas têm fé, outras não têm, né? É fé, é mediante a fé, né? Tudo é fé. E como está a igreja atualmente em relação ao seu trabalho? Eu sei do que o senhor passou, eu conheço aquele caso, lembra daquele caso? Hoje eles não mexem comigo porque eu trabalho com amor, com dedicação, eu presto, né, toda a reverência, né? Mas não tem perigo mais não, acabou. Eu lembro que o senhor me dizia que o bispo, naquele tempo de confusão, perguntou: Miguel, eu não sei que diabo de padre que tu é, se tu é padre católico ou padre espírita, e o senhor disse... Que era espírita, padre espírita. Quem vem na minha igreja chama de espírito católico. É espírito católico? É, espírito católico. Quem falou foi o... Como é que ele chama? Que é ali do Monte Alverde. Ariston. Ariston, né? Espírito católico. Quer dizer, ele vem
vem mais à procura do Frei. Se eu não estiver aqui hoje, não vem ninguém. Se eu um dia morrer, deixar a terra, claro, um dia vai acontecer, pode vender a igreja. O povo vem aqui por causa do Frei Fabiano, não por causa da igreja. O católico vem aqui para bênçãos, cura, palavra de conforto, palavra amiga. Mas se um dia deixar ir para, que eu estou com vontade de ir embora daqui para Teresina, pode vender a igreja. Já, o bispo já falou que vai vender. Se eu sair e morrer, ele não fica, ele vende a igreja. Falou para mim. O senhor falou em Teresina, eu tenho sabido que o senhor tem ido muito a vários lugares, inclusive Teresina, muitas pessoas no ginásio. Como é que foi? Fala da A experiência. última vez que eu fui, 2 senhoras falaram, um rapaz andou, assim me contaram, que eu não vejo, né? E lá o povo é muito bom, maravilhoso. Foram 2.800 pessoas, eu atendi em 6 dias, de 3 da tarde a 1 hora da manhã. Não houve perseguição. Quem assim ficou chateado foi um padre, porque eu não dei obediência ao bispo. E não dou obediência a bispo nenhum, a não ser o meu bispo. Mas a bispo de fora eu não dou obediência a ninguém. Eu chego, faço meu trabalho, não celebro missa, faço logo o trabalho do Frei. Falo que sou padre espírita, não nego, na televisão, em qualquer lugar, mas eles não me perturbam. Agora que foi ele não tinha nem moral para falar, porque a vida íntima dele são das piores. São igual aqueles padres de Arapiraca. Mesma coisa. Aí eu peguei, discretamente, falei com ele, conversei com ele e pronto. Até sem querer falei que ele tomasse cuidado, que ele poderia ter um problema muito sério e parece que vai ter mesmo. Eu estou sabendo, por boca de gente de lá, que vai ter um problema sério, porque ele tá muito arrogante, ele agora é monsenhor, então está muito arrogante, muito prepotente. Eu acho que não deve ter ser humilde, né? O padre tem que ser humilde, para querer esse povo todo que vocês viram aqui hoje, é humildade, é amor, dedicação, não só ao Frei Fabiano, mas outros espíritos, que eu tenho muita devoção. Eu tenho muita devoção com vários espíritos, e sei que eles me ajudam, e me protegem, quando eu peço a coisa eu consigo. O senhor tinha muito amor pelo Papa João Paulo II, o senhor me falou da admiração que tinha por ele. E agora eu quero saber como é que o senhor vê o atual Papa, o Bento XVI. No começo eu não gostava dele, não. Eu achei ele muito arrogante e prepotente. Agora eu estou achando ele muito humilde. Agora estou gostando dele. Porque ele está muito humilde, ele está num problema sério aí com o que está havendo aí na igreja, e está se saindo muito bem. Ele vai vencer isso aí. Mas se a igreja católica não voltar aos tempos antigos, padres casados, ela vai sofrer muita decepção agora. É isso que eu iria te perguntar. E sobre a questão do padre não poder casar, Pode casar, sim. O padre pode casar porque não é um dogma, não é uma fé, é um dogma. Foi como o presidente baixa decreto, o Papa baixou um decreto. A partir de 1º de junho de 1110, os padres não podem mais casar. Foi um decreto. E esse, não foi nem o concílio, foi o Papa mesmo. Cício III. Agora, pode qualquer Papa tirar, a hora que quiser tirar. Só que não tira por causa dos bens. Porque todo padre tem que ter os bens próprios. E se ele morrer, fica para a igreja. Se ele for casado, fica para a mulher. A igreja perde os bens. Ô, padre Miguel, será que isso tem a ver com a onda? Nós não gostaríamos de usar o nosso programa para falar deste assunto, porque queríamos que a televisão, principalmente uma televisão espírita, falasse apenas de coisas boas. Mas eu não posso mascarar algo que o telejornalismo de todo mundo está falando, que é a questão da pedofilia na igreja. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Tem sim. Porque se a igreja não tivesse colocado celibato, os padres hoje eram casados. Todos quase são... olha, eu conheço o padre que deixou a batina, amigos meus, falou, padre, eu vou deixar porque eu quero casar. Teve um padre, quer ver, Padre Moura, aqui, que era aqui da cidade de, como chama a cidade? Sobradinho 2, ele veio ser padre, ele tinha durante um ano. Depois de um, nem gostou de uma secretária dele, casou também. Continua na igreja? Continua não, infelizmente não continua. Mas a igreja tem isso, ela é mãe e madrasta ao mesmo tempo. Por que os padres da igreja ortodoxa, os bispos, podem casar? Porque eles, a ortodoxia é assim, os padres casados não podem chegar bispo. Os bispos não podem ser casados.
Não. Bispo não. Só padre. Qualquer um pode casar. Casou, mas não chega mais a episcopado. Essa eu não sabia, não. E porque, inclusive, eu conheço um bispo, meu querido amigo, que é o bispo médium, Dom Ismael Nunes, lá de Santa Catarina. Ele é da igreja ortodoxa, católica ortodoxa. Ele não é igreja ortodoxa grega. É outra igreja. Não, não é a grega, não. Não, a grega que é assim, a verdadeira igreja ortodoxa é a do Oriente. Essa não pode, os padres têm que ser casados e os bispos solteiros. O senhor havia me dito na outra entrevista que o senhor não acreditava nessa conversa de que Pedro foi o primeiro Papa. Eu lembro, quando a gente estuda bem, a gente sabe que Pedro nunca foi a Roma. Pedro viveu em Jerusalém, né? Deu confusão isso? Deu, Padre Miguel? Teve padre que me ligou com desaforo e eu também falei desaforo. Pedro não foi Papa. Mentira, é a grande mentira da igreja. A maior mentira da igreja é que o Pedro foi Papa. Nunca. Papa foi Lino, que Pedro sagrou em Chipre, né? Aí depois viajou Passou a viver na Antioquia, não foi? De Jerusalém foi para Antioquia. Na Antioquia, ele botou, o que ele fez? Fundou a Igreja Católica Ortodoxa Antioquina, né? Que é a verdadeira igreja também. Só que Pedro chegou a Roma a passeio para falar com Paulo. Mas os irmãos de Roma não aceitaram falar com o padre, com Paulo. Os irmãos de Roma renegaram Paulo durante 6 anos. E nesse meio tempo Pedro chegou e foi que Pedro fez a conciliação de Paulo com os irmãos de Roma. Foi quando ele morreu. É porque alguma coisa muito estranha, padre, que a gente observa é o seguinte. Quando Paulo escreveu as suas epístolas aos romanos, se Pedro fosse de fato Papa, Paulo teria feito referência a ele, já porque nas epístolas Pedro enumera todas as lideranças cristãs de Roma. Por que ele deixaria de falar exatamente do Papa? Por causa disso, porque Pedro foi a Roma depois de Paulo. Foi quando Paulo chegou, ele foi lá conhecer Paulo e descobriram que ele era um cristão e mataram ele e Paulo junto, morreram os dois juntos. Meu amigo Padre Miguel, nós quando chegamos aqui, eu, o Luiz Rivas, o diretor da TVC, o nosso Tiago, e aqui nós tivemos a grata alegria de ver uma livrariazinha, uma pequena livraria com vários livros espíritas à venda. Como foi essa iniciativa sua? Esse menino era dono de uma banca, né? Falou, padre, eu posso colocar livros espíritas aqui? Eu falei, pode. Espírita, católico, doce, bala, não tem problema. Ecumenismo, todos são iguais. Bobagem. E como é que estão as suas leituras? Quando eu estive aqui, o senhor me falou de um livro que o senhor te gostou muito. O que o senhor tem lido ultimamente? Estou lendo o Dr. Inácio. E estou lendo também Dom Helder, Utopia de Dom Helder. Dom Helder. Você conhece o livro? Dom Helder, Utopia foi psicografado por um querido amigo meu, Carlos Pereira, médium pernambucano notável, e já tem segundo livro de Dom Helder. Só que não vai ser santo mais. Não vai ser santo, porque a igreja não quer que ele seja santo? Nem ele e nem o Padre Vitor, o Padre Vitor, também não vai ser santo, por causa disso aí. Padre Vitor lá de Aparecida do Norte. Vitor Coelho de Almeida. Isso. Ele está psicografando em Osasco, pela mão de uma moça. Ele psicografou, contou a história todinha, tem para vender. Contou a história todinha da vida dele lá em Aparecida. E ele visitava os centros espíritas e kardecistas às escondidas. Era assim, o senhor já sabe. Até disso o senhor está sabendo, Padre Miguel? E não vai mais ficar... Padre Miguel, você está sabendo de tanta coisa. Gente, precisa conversar muito. Dom Helder também. Eu tive o privilégio de ter sido batizado por Dom Helder em Copacabana. Fui em Copacabana. Ele, inclusive, foi ele que lá no Recife, eu sempre visitava ele em Olinda, quando ia lá, foi ele que me deu... Você não sabe. Então me conta. Vou contar. Para os católicos saber que o espiritismo kardecista não é um bandista é um, kardecista é outro, é bem diferente, é uma diferença enorme. Que o nosso grande amigo lá que é seu amigo também. Dom Aldo Pagotto, meu querido. Ah, Dom Lucas Moreira Neves desencarnou. Desencarnou? Já está psicografando. Vai sair um livro dele agora. Dom Lucas também.
contando tudo sobre o espiritismo que ele encontrou lá em cima. Mas, pois é, Dom Lucas, lá em Salvador, foi o fundador é meu amigo, foi do projeto Provida, que criou em Salvador, junto com a Federação Espírita da Bahia, convidou, foi uma proposta ecumênica, convidou os protestantes, mas os protestantes recusaram. Foram um pessoal bem delicado com ele. Então, ele trabalhou junto com a Federação Espírita da Bahia para lutar juntos contra a prática do aborto, que estava muito grande. Um homem de força e de fé, né? Conseguiu acabar com a procissão lá na beira do mar, né? Foi, é porque o pessoal estava levando cachaça para dentro da igreja, bêbado.